Olá, Irmandade Literária, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no meu canal Irmandade Literária. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Rocha. Para começar esse vídeo, vou pedir um grande favor a vocês, que dê um triplo C nesse vídeo. Curte, compartilha e comente aqui embaixo, embaixo na descrição desse vídeo, o que você está achando do conteúdo aqui do canal. E é claro, se você não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal para que ele possa crescer e tiver mais alcance aqui na plataforma do YouTube. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar então sobre o terceiro conto de Thomas Mann, que é sem dúvida que até agora um dos contos que mais mexeu comigo. E lembrando que eu vou dar aqui um pequeno spoiler não, eu vou dar o spoiler grande, gigantesco, eu vou contar o final deste livro, desse conto. O terceiro conto deste livro, que é Desejo de Felicidade, tá? Como eu disse, eu fiz até um comentário no stories lá do meu Instagram, eu não sou um homem muito emotivo, mas esse aqui fez os olhos dar uma lacrimejada, né? Então, esse aqui é o terceiro conto de Thomas Mann, Desejo de Felicidade. Então vamos lá, direto ao assunto aqui. Neste caso aqui, o Thomas Mann ele vai contar a história de Paulo Hoffmann. Ele é filho de um alemão, que seu pai trabalhava como fazendeiro na América do Sul. Não é especificado qual é a cidade ou o país aqui neste conto. Lembrando que também nesse conto é um narrador contando a história de Paulo Hoffmann, certo? Então, o pai dele era um fazendeiro, junto dinheiro, casa com uma mulher ali da região, também de uma grande família, grande sociedade, etc, etc, casas, e vão morar no norte da Alemanha, onde, né, o pai do Paulo, né, Hoffmann, também seu Hoffmann, já tem parentes lá, enfim, já tem conhecidos lá, etc. Então ele vai para lá. Então, indo para lá, ele se casando com essa mulher, eles têm um filho que é chamado Paulo Guerreiro, e ali eles começam a viver naquela sociedade. O Paulo, ele é um garoto de uma família bem-sucedida, de uma classe financeira muito boa, então ele estuda os melhores colégios, ele tem uma educação muito fluente, acessa livros, a arte, as melhores comidas, vive num clima muito bom, apesar que a Europa em si, ela é um país muito frio, principalmente no outono, no inverno ali, é muito forte. Tem a sua época de verão, mas é o inverno frio que prevalece ali. Mas Thomas Mann, ele é muito detalhado nessa história, né, nessa parte. Então, como todos os seus contos, ele vai contar detalhadamente a maneira de cada pessoa vestir, como é a sociedade naquela época, como são os jovens daquela época, a paquera, os livros, enfim, todo aquele enredo, as pessoas se vestem, o clima, a cidade. Thomas Mann sendo Thomas Mann contando muito detalhadamente essa história. Bom, mas aí, que é aqui o grande, o ápice aqui da história, contando a história de Paulo Guerreiro, um jovem, vamos colocar aqui entre 20 e 23 anos de idade. Então ele tem ali um berço de ouro, é bem sucedido, não tem nenhum problema, tal. Os pais cuidam super bem dele e etc. Mesmo que essa, né, tem uma boa alimentação, tem uma boa educação, tem tudo de bom, mas nem tudo na vida dele é flores. Ele tem uma doença muito rara naquela sociedade e onde a medicina naquela época não estava tão avançada. Nós estamos falando ali do século XX. Eu acredito que essa história ela é contada ali nos meados ali dos anos 30 aos anos 50. Não é detalhadamente no livro, mas como Thomas Mann, né, toda a sua história foi naquela época, né, dos anos 30, dos anos 50 principalmente, lembrando que Thomas Mann, ele era alemão, né, por incrível que pareça, a mídia imitando a arte, a mãe dele era brasileira, né, eles se casaram, foram para a Alemanha, construíram família, então ele nasceu Thomas Mann, grande Thomas Mann. Thomas Mann, ele fugiu da Alemanha nazista de Hitler, que é onde ele foi perseguido, né, foi para os Estados Unidos, e parece que foi lá nos Estados Unidos que ele escreveu a grande obra de arte dele, que foi A Montanha Mágica. É um calhamaço, eu tenho aqui em casa, mas
eu tenho outras leituras aqui para frente. A vida imitando a arte, né? Então, neste caso aqui, então tem esse jovem, né, tudo bem sucedido e tal, e aí esse jovem vai se apaixonar por uma baronesa. E aqui, como Thomas Mann, ele detalha muito bem os seus personagens, ele vai contar, né, que também é uma moça de uma sociedade bem de bens aquisitivos, o pai também mas tem toda aquela tradição, né, digamos assim, estúpida, que os pais que escolhem os esposos para as filhas e os pais escolhem para o filho e a esposa, que ele acha que eles devem ser felizes, que ele acha que deve escolher aquele autoritarismo que existia antigamente, né? Essa história aqui é quase, tá? Como é um conto bem curto, um Romeu e Julieta de Shakespeare. Gente, eu estou dizendo que é quase como final, né? O Romeu e Julieta, todo mundo sabe como foi acontecer o Romeu e Julieta. Não é o caso aqui, eu vou contar o final dessa história, porque aí você, poxa, Thomas, mas é isso mesmo? Depois de tudo isso que eles passaram, você vai me dar esse final? Mas enfim, nem tudo são flores. Então esse rapaz, ele conhece essa baronesa, né? Aqui, detalhes, que ela não tem nem 20 anos, lindíssima, né? Bonita, e ele se apaixona, né? E ele fica loucamente apaixonado por ela, ele quer conviver com ela, e ele vai lá, loucamente desesperado, pedir o pai dessa moça a mão dela em casamento. E o pai dela descobre que ele tem essa doença, né? E ele nega a mão da filha para ele não deixa que a filha se case com ele. E aí vem todo o imbróglio dessa história, porque o pai da moça, né, da baronesa, não deixa que o Paulo case com ela, não aceita por causa da doença. Ela por si só também, ela já está apaixonada por ele. E ela também não aceita que o pai arruma um outro marido, um noivo para ela. Então ela se recusa de todas. Então todo namorado noivo que ela manda, ela se recusa, ela não aceita. Por outro lado, o lado do Paulo fica mais difícil, fica mais dramático, fica mais shakespeariano, digamos assim. Ele entra numa terrível depressão, digamos assim, fica deprimido, começa a beber, a fumar e aquela coisa toda. Os pais dele não sabem o que fazer. E já ainda para priorar, ele tem esse problema, essa doença no coração. E fica todo esse imbróglio, então ele fica naquela loucura, o pai não deixa ele mais se ver. E assim, os dois têm uma vida aquisitiva muito alta, né? Mas aqui, o que Thomas Mann ele vai detalhar aqui é tentar quebrar a sociedade com essa coisa de você achar que você tem influência na vida da pessoa. Você acha que você tem o direito de escolher o seu marido, com quem a pessoa deve se casar, como ela deve viver, como ela deve se vestir, qual estudo que ela quer fazer. Não deixar que a pessoa tome em si a sua decisão na sua vida. Então Thomas Mann ele bate muito nisso. E é desenrolado nisso, porque nós estamos vivendo uma sociedade que numa época ainda não tinha internet, ali a televisão e o rádio estavam engatilhando, o jornal e os livros que eram mais o hábito daquela época, hoje nem tanto. As pessoas estão mais vidradas da internet do que tudo. Então o Thomas Mann vai contar detalhadamente como é a sociedade daquela época. E sem sair da história dos dois, então a moça bate o pé que não vai se casar com outro homem, a não ser com o Paulo, porque ela também está apaixonada com ele, a baronesa, e Tomazão, do jeito que ele fala detalhadamente do rosto, do semblante, da roupa, que é uma mulher lindíssima da sua época, né, 19 anos, e todo namorado noivo que o pai dela arruma para ela não aceita. E Paulo também não aceita que aquela mulher não seja sua esposa. E aí a coisa piora, porque ele já tem um problema agravante. É uma doença que até então, por mais que ele tome remédio, ele pode fazer um tratamento que pode prolongar mais a sua vida, mas como nós estamos falando bem antes ali, a medicina não está tão avançada como os tempos de hoje, e ele decide desaparecer para o mundo. Então ele vai embora, né? Aqui o narrador está contando a história dele, e esse narrador é amigo de Paulo. Então ele vai contar ali todos os desesperos desse homem, o que quer, porque quer essa mulher, então ele some para a Europa. Ele vai para Viena, ele vai para Roma, ele
vai também para a África, ele vai conhecer o Egito, ele vai conhecer a Argélia, ele vai conhecer a Tunísia, ele vai para as montanhas de Tirol, etc. E ele fica louco, né? E ele vai também, em detalhe, para Roma. E aí que eu falo que você pode ter muitas oportunidades, mas é você que decide se você vai cair nessa armadilha da carne fraca e ceder ou você vai continuar fiel aos seus sentimentos. Então ali em Roma é detalhado que é uma cidade também na Itália muito fria, mas ao mesmo tempo, na época de verão também ela é muito quente, então tem esse contratempo de clima que pode danificar a saúde dele. Mas ali ele fala que tem muitos museus, que é uma cidade de arte, que tem muitas festas, muita sensualidade, etc. Será que vocês me entendem? Mas ele continua não se relacionando, mesmo estando distante da baronesa, ele não abre mão do sentimento que ele tem por essa mulher. Ele, literalmente, ele está focado nessa mulher. Ele quer ficar com essa mulher, ele quer casar com essa mulher, ele quer construir família com essa mulher. E toda essa história aqui, Thomas Mann vai colocando todo o sentimento, vai colocando para todo o sentimento que esse homem está passando, toda a dor que esse homem está passando, estar longe dessa mulher que ele quer por causa de um capricho de um pai que ele acha no direito de escolher a felicidade com quem o pai quer casar. E aí o que Thomas Mann ele vai nos colocar aqui, ele vai deixar várias ponderações, se vocês entenderem entre linhas, que mesmo naquele tempo existia muita promiscuidade, e como hoje também existe, mas quando duas pessoas elas querem estar juntas, né, não existe, não é o dinheiro que vai influenciar a relação, não é a sociedade, não é o preconceito, não é as amizades, não é a falta de tempo, simplesmente elas escolheram estar junto deles. Aqui nós estamos falando de dois jovens bem-sucedidos financeiramente, mas podemos dizer também que poderiam ser pessoas de um que tem uma classe social maior e outra menor, tanto da parte dele quanto da parte dela, mas o sentimento é o que vale. Lógico, né? Evidente que as pessoas também, né, elas vão querer também, eu vou casar porque eu vou ter uma vida financeira melhor. Não. As pessoas também elas vão querer, quem, digamos assim, tem uma parte financeira, ela vai estudar, ela vai correr atrás do objetivo para que ela possa também ter um casamento sustentar financeiramente. A gente sabe que um casamento, né, ele não se sustenta só pelo amor. Você tem contas para pagar, botar para pagar. Mas aqui o foco aqui é o sentimento dos dois. O dinheiro não interfere na vida dos dois, a amizade não interfere dos dois. Mesmo que os dois tiverem oportunidade, eles se escolheram entre si. Então, aqui ele vai nos colocar que a doença não é mesmo que a doença ele se afetado fortemente com essa doença e as dores que ele passa não impede o amor dele, a fidelidade, a cumplicidade estão aqui. E aqui tem um trecho que é de partir o coração, que mostra a agonia deste homem, né? Que está na página 48. Peraí. Mostra aqui a agonia deste homem por causa de ele estar tanto tempo longe da mulher que ele ama, né? E já se passaram 5 anos, né? E não está, a saúde dele não está boa. Em um determinado momento que ele está se consultando com um dos médicos, ou em uma das cidades do país que ele está, fala para ele, olha, eu te aconselho você parar de beber, você parar de fumar, volta para sua casa, vai entrar em repouso, mas ao mesmo tempo, eu entendi essa parte, então ele se recusa a voltar, porque ele sabe que se ele voltar para aquela cidade, ele vai lembrar da mulher que ele quer, com quem ele quer morar. Então, enfim, eu vou chegar no objetivo, mas vê essa parte aqui, que doloroso. Essa parte aqui na parte 48, que é de cortar o coração. Abre aspas. Mas ainda estou vivo. Estou nas últimas, quase todos os dias. À noite, fico deitado no escuro. Ao lado direito, bem estendido. O coração bate na minha garganta. Sinto vertigens, até começar a suar de medo. E então, como se a morte me roçasse. Por um segundo, é como tudo dentro de mim cessasse. O
coração sem bater, o fôlego perdido. Levanto-me, acendo a luz, inspiro profundamente, olho ao redor, devoro os objetos com o olhar. Depois tomo um gole de água e volto a me deitar, sempre do lado direito. Aos poucos, adormeço. Então você pode ver que o cara, ele não tem sossego. A dor, há dois tipos de dor que ele sente. A dor pela doença e a dor de não ter a mulher com que ele ama. E a reciprocidade. Então Thomas Mann, ele está quebrando aqui que quando realmente duas pessoas elas se querem, elas se amam, não existe dinheiro, não existe tempo, não existe preconceito racial, enfim, o que você possa imaginar, elas simplesmente se querem, mas por causa de um capricho, por causa de um egoísmo, isso foi lhes tirado deles. Então, essa é uma das partes mais dolorosas que você possa imaginar que vem aqui neste livro, e você vai vendo que se o pai, né, um do barão, tivesse aceitado a mão da moça e tivesse entendido já da primeira vez, que se passaram 5 anos, então muita coisa aconteceu, né, dá aquele salto temporal, muita coisa aconteceu, e o mesmo sentimento continua entre os dois. Ela não se casou com ninguém, ele não se casou também, os dois não se relacionam com ninguém. Se ele tivesse, já se passaram 1 ano, 2 anos, eles já é o suficiente para ver que existe um sentimento dos dois, existe uma certa maturidade dos dois. Mas o barão, o pai da baronesa, não bateu o pé numa ignorância, numa estupidez, de um egoísmo surreal. E a dor desse homem vai aumentando, assim, dolorosamente, porque você vê que o cara não tem um pingo de sossego. Ele tem dores constantes, ele tem flagelos constantes, apesar que ele é um homem que viaja bastante. Então, uma maneira que ele se refugiou para a Europa, porque, tipo assim, eu não consigo ficar longe dessa mulher. Não é a doença que vai me afastar dessa mulher. E o mais interessante, que aí que eu até coloquei também no meu... Essa história, ela tem muito a ver comigo, eu gostei, ela me tocou, porque um pouco dessa história tem a ver comigo pessoalmente. Não vou entrar em detalhes. Mas... ele enganou a morte, porque a todo momento ele estava ali quase desfalecendo, quase morrendo, mas ele não permitiu que a morte tirasse o que ele tem de melhor. Então ele enganou a morte, ele lutou contra a morte, então ele lutou contra os pais, contra a sociedade, contra a morte, contra a inveja, enfim, contra tudo, para ter esse desejo de ter essa mulher do lar dele. E aí, é uma parte que, como eu já disse, eu vou dar spoiler, vou contar o final dessa história, a carta, né? E aí quando tem ali um momento de sanidade, dizendo assim, do pai da baronesa, deixando que ele viva este amor, que entenda o sentimento dessas pessoas, que você não tem o direito de selar o destino de uma pessoa. Claro que você deve de orientar, de educar, como todo pai faz com seus filhos, etc, etc, mas você não tem direito de escolher o que é bom, achar o direito, que caminho que você deve seguir, que a outra pessoa deve seguir por sua conta, porque você acha que aquilo é bom, que aquilo é ruim. Nossa, enfim, o final desse livro, assim, é de quebrar o seu coração. Ai, vamos lá. Eu vou ler aqui a carta, né, do pai da baronesa. É uma página essa carta aqui. Ali você vê um pouco de... Você vê que a literatura, né, a escrita de Thomas Mann é espetacular. A maneira que ele escreve, a maneira que ele coloca os personagens deles, né, espetacular. E essa carta aqui é uma carta de perdão, né, o homem que quer casar com a sua filha e digamos assim, deixando que ele viva com a sua filha. Vamos lá. Prezado Sr. Hoffman, agradeço a gentileza a seus pais, aos quais me dirigi,
para tomar conhecimento de seu endereço, já que ele estava na Europa e ninguém sabia o paradeiro dele. Espero que receba de bom grado estas linhas. Permita-me, muito estimado Sr. Hoffman, assegurar-lhe que durante esses 5 anos sempre estive para com a sua pessoa um sentimento de mais sincera amizade. Se soubesse que a sua súbita partida naquele dia tão dolorido, tanto ao senhor quanto a mim, fora a expressão de seu rancor contra mim e aos meus, então minha aflição a esse respeito seria ainda maior do que o susto e a perplexidade aguda que senti quando me pediu a mão de minha filha. Naquela época, conversei com o senhor de homem para homem. Apresentei-lhe de maneira franca e sincera, assumindo o risco de parecer brutal, o motivo pelo qual tinha de negar a mão de minha filha a um homem que eu não consigo enfatizá-lo o suficiente. Admiro sobremaneira em todos os sentidos. E como pai que tem vista a felicidade perene de sua única filha, disse-lhe que teria de sã consciência intermetido o nascimento de desejos dessa natureza em ambos, caso tivesse imaginado tal possibilidade. Da mesma maneira, meu considerado Sr. Hoffman, dirijo-me hoje ao Senhor como amigo e pai. 5 anos se passaram desde a sua partida, e até então não havia tido a oportunidade para reconhecer quão profundas suas raízes do afeto do Senhor instilou em minha filha. Há pouco, uma eventualidade me fez abrir completamente os olhos para tanto, porque lhe devo omitir que minha filha, movida por sua lembrança, recusou a mão de um homem extraordinário, cuja pretensão eu, como pai, só podia apoiar de maneira, que eu estou com os coisas para ler aqui com óculos, irrestrita. Estes anos foram infrutíferos em relação aos sentimentos e desejos de minha filha. E caso também ao mesmo se passe com muito prezado Senhor. Esta é a questão franca e humilde. Então, declaro aqui que nós, pais, não colocaremos mais óbices no caminho de felicidade de nossa filha. Fico no aguardo de sua resposta, o qual serei extremamente grato. Não importa o seu teor. Não tenho mais nada a acrescentar a estas linhas, senão reforçar os protestos de minha alta estimada consideração. Aos protestos de minha mais alta estimada e consideração. Respeitosamente, Barão Oscar von Stein. Estou lendo como se escreve. Então isso aqui é uma carta, né, que o Barão, né, manda para o Paulo Hoffman, né, como ele não sabia em que lugar da Europa ele estava, então ele procurou os pais do Hoffman para mandar uma carta para ele, onde ele estava, essa carta de pedindo desculpa, colocando toda a questão, toda a sua sinceridade, tentando explicar o inexplicável por que não deixou que ele casasse com a filha dele, que depois desses 5 anos de partida, toda essa dor que ele passou, o Hoffman e os pais dele, os próprios, ele com o pai da filha, todo esse embaraço, todo esse dolorido, demorou um pouco tarde, 5 anos. Então ele conta, expõe, pede perdão e permite que ele se case com a sua filha. Né? Então aqui também tem um detalhe que eu até deixei passar, que esse narrador aqui, que conta essa história, ele é muito caminho de Paulo. Então, como ele vai embora para a Europa, esse narrador conta a história, contando a história do Paulo Hoffman, como ele sumiu, e eles são muito amigos. E quando ele foi embora, ele também não deu explicação para o narrador para onde ele foi. E o narrador conta aqui
que ele, nas suas viagens também para a Europa, encontra o Hoffmann lá. E também pede perdão, o Hoffmann pede perdão para ele, né? Podendo dar explicação, podendo dar notícia de ter sumido para o mundo, mas todo mundo sabia porque é por causa da mulher que ele tanto queria se casar. E aí, atenção, já se passaram já 25 minutos desse vídeo, então a partir de agora eu vou dar spoiler, já dei bastante spoiler, então eu vou dar mais ainda, mais spoiler. Eu vou contar o final do livro. Ai, meu Deus do céu, eu vou contar, eu até fiz aqui, eu escrevi umas coisinhas aqui. Ai, ai. Então aí, o que acontece? Então agora é a parte final do conto. Depois que o Paolo, ele recebe esta carta, né, do pai da baronesa, ele volta para sua cidade, se encontra com a baronesa e se casa com ela. E aí tem aquele casamento, tem a noite de núpcia, e aí, logo após o casamento e a noite de núpcia, ele morre. Exatamente. O Paolo Hoffmann, ele morre logo após o casamento e a noite de núpcia. E aí vem aquela questão, né? Por que nos últimos dias a gente tem que tomar uma decisão, né, de impedir a felicidade? Se passaram 5 anos, né? Aqui o Thomas Mann não detalha bem, né, quanto tempo que ele ficou com ela depois que ele recebeu essa carta e voltou para a cidade. Mas eu acho que aqui foi uma coisa, sei lá, de 1 mês ou 30 dias, mas os 5 anos que eles perderam, né? Se o pai dela não fosse tão egoísta, né, eu vou dizer assim, tão egocêntrico, apesar que ele escreveu uma carta de pedindo de perdão, mas ele poderia ter vivido esses 5 anos com ela, com a mulher que ele amava, né? E que amou até o último dia da sua morte, que lutou contra a morte, contra todos, né? Então aqui realmente está o sentimento, né? Casamento se constrói só com amor, com sentimento, né? Ele constrói só com as atitudes, mas isso é uma consequência. Mas se você não... bom, pelo menos eu sei, talvez eu possa ser muito, sei lá, tradicional. Se 2 pessoas não tiverem uma química de sentimentos com o outro, você pode ter o dinheiro que for. É apenas um relacionamento, né? Então, mas aqui o que o Thomas Mann está colocando aqui, para me enrolar aqui nesse vídeo aqui, é que assim, não é o dinheiro, não é a sociedade, não é a morte, não é a doença que impeça que outras pessoas de seguirem em frente nos seus sonhos, de ver uma com outra, né? Que é neste momento que se existe o amor, se existe o sentimento para essas pessoas, elas vão passar por todas essas provas, por todas essas dificuldades e vão ver sentimento. E foi isso que esses jovens passaram. Eles enfrentaram uma educação boa, mas do lado dos pais muito ferrenho por causa disso. Lutaram contra a sociedade, lutaram contra o tempo, lutaram contra a morte. Principalmente aqui o Paolo, eu não dei mais detalhes aqui no livro, mas o que ele passou todos esses anos de sofrimento por causa dessa mulher, né, essa mulher que ele amou loucamente e viveu esse sentimento até o último dia da sua vida, é de cortar o coração. E aí, tem um detalhe aqui também, que é contado aqui, que no dia do velório dele, né, o que o narrador conta, como a baronesa ficou do lado do caixão dele, né, poxa, ele casou até a noite de núpcias e morreu. E como ele contar daqui a maneira que ela se comportou do lado do caixão do homem que ela amava, que levou tanto tempo com ele, e se não fosse o pai, ela poderia ter vivido mais tempo, é de doer o coração, é de partir o coração, é deixar em migalhas, dar aquela lacrimejada nos olhos, é de doer. Então mostra que, mesmo em sociedade onde a promiscuidade, o egoísmo, né, onde para você, hoje, nos tempos de hoje, se Thomas Mann estivesse vivo, vale mais do que você ter, do que você ser, né? Quem você é. Então, primeiramente, eu não vou olhar o seu caráter, como infelizmente está nos dias de hoje. E até o pai, esse tempo também tinha, né? Quem é a pessoa com quem eu vou viver, qual é o caráter da pessoa, como ela é, como é a sociedade. Primeiro vamos ver com quem ela trabalha, quanto que ela ganha, quem são os amigos, quem é a sociedade. O sentimento está lá em último lugar, né? Que não é o caso desses dois aqui. Então, Thomas Mann, ele quebra vários paradigmas aqui. Ele dá uns tapas na cara da sociedade e mostrar que é possível
que sim, é possível que duas pessoas, que o amor existe, que duas pessoas podem conviver, que elas escolhem com quem elas querem ficar, com quem elas querem amar, com quem elas querem conviver. Foi difícil, doloroso, durou 5 anos, viveram pouco tempo juntos, mas esse pouco tempo foi a mostra do amor resistente de 5 anos, de distância um do outro, né? Um tá num país, outro no outro, eles continuaram a mesma distância, tendo sentimentos um por outro, nada o impediu, né? Repito, o Paulo, né, o Sr. Hoffman, ele lutou contra a morte todos os dias, ele enganou a morte todos os dias, mesmo, né, ali deprimido, fumando, bebendo, etc., se negando ao tratamento que o médico falou que ele tinha que parar de beber e voltar para a cidade fazer um tratamento, mas ele não conseguia. Eu acho que ele usava aquilo para esse. Eu acho que na minha opinião, ele foi para a Europa para ver se ele conseguia morrer mais rápido. Ao mesmo tempo, ele lutava a morte, quem sabe ele tinha uma esperança para ficar com aquela mulher, e foi o que aconteceu. Até que o pai dela teve ali um momento de sanidade, escreveu uma carta para ele que voltasse, né, retornasse, pediu desculpa, né, para os anos que se passaram, que ele não conseguiu fazer com a filha de casasse com outras pessoas, porque ela não aceitou que ela queria casar com ele. Ele também lá na Europa, né, em Viena, Roma, na África, onde ele, tanto que ele foi, ele também se recusou a ter o relacionamento com as mulheres, e a oportunidade ele teve. Então, isso, repito, então ele quebra. Então tem mais coisas aqui nesse conto de Thomas Mann, aqui nesse terceiro conto, né? Que ele mostra toda a sociedade, ele coloca as vestimentas, como as pessoas se vestem naquela época, os livros, né? Como funciona tudo aquilo ali. Mas é um final meio shakespeariano, né? Todo mundo sabe como foi o final de Romeu e Julieta. Não é igual ali, mas é bem parecido. Aqui tem um pouquinho, quem é um fã de literatura russa, sabe que eu sou um fã incondicional de Dostoiévski. Não me peça para ser imparcial, porque eu não serei, que eu sou apaixonado por literatura russa. Tem aqui uma fonte, aqui com certeza Thomas Mann bebeu da fonte de Dostoiévski. Claro que Dostoiévski é uma literatura mais forte, mais densa, mais pesada, que não deixa de ser, que é um lado bem romântico, mas com um final trágico, né? São pessoas que podiam ter vivido, claro que ele ia morrer uma hora qualquer, ele ia morrer, mas ele poderia ter vivido com a mulher que ele tanto amou, que ele tanto queria, por mais tempo, né? E isso foi tirado deles, por um capricho tradicional, mesquinho da sociedade da época. Mas enfim, tá aqui um grande encontro, tá aqui uma grande história, de partir, me chamou a atenção disso aqui, nesse livro. Eu me identifiquei, Alexandre, neste livro, né? Porque quando você quer viver uma relação com essa pessoa, nada impeça, não existe aquilo, né? Quem sabe, vou ver qualquer dia, vou pensar no seu caso, não tenho tempo. Essas conversas que a gente escolhe nos dias de hoje. É uma literatura formidável, linda de viver, maravilhosa, com um final que eu não fiquei surpreso, mas assustei, mas não fiquei surpreso, porque pelo que o andamento do personagem aqui dava a entender que uma hora ele ia morrer, como ele morreu. Mas pelo menos ele conseguiu, a sua felicidade foi concretizada, mesmo com pouco tempo. Ele teve os seus momentos com a mulher que ele sempre amou, que ele sempre desejou, e ele teve esse momento de felicidade. Maravilhoso. Thomas Mann. Bom, esse vídeo é o terceiro vídeo, tem um bom tempo, né, que eu não coloco o vídeo aqui no canal. Eu passei por uns tempos atrás por uma cirurgia, né, eu ainda estou num processo de cicatrização dessa cirurgia, né, estou com mais de 30 pontos dessa cirurgia. Ainda tem umas noites aqui que eu acordo de madrugada assim, umas dores também. Estou em processo de cicatrização, enfim, então passei por uns momentos bem doloridos, então é difícil até me concentrar para ler, porque de madrugada assim, tomar um remédio para tirar um pouco da dor, enfim. Mas era uma cirurgia necessária de fazer e eu fiz, por isso que eu me ausentei nesse tempo aqui do canal. Mas
Eu agradeço aos novos inscritos, agradeço às pessoas que sempre estão aqui incentivando, que dão aquele joinha. Peço mais uma vez uma gentileza de vocês que deixam o triplo C nesse vídeo. Curte, compartilha e comente aqui no canal. E é claro, se você não é inscrito, que você se inscreva, tá? Eu vou deixar aqui também no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, me segue lá no Instagram também, tá bom? Muitíssimo obrigado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Valeu mesmo de coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê muito em breve, muito em breve. Me desculpa esse tanto tempo ficar sem vídeo aqui no canal. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!